E tem questões que a gente fala, tipo, Qadiyat al-Shahada, quem que é Shahid, tal. Como é que nós podemos considerar a pessoa que é um mártir, um Shahid? É sempre tal, qualquer pessoa. O profeta disse sobre uma questão, a gente fala assim, eu vou resumir, né? Uma pessoa que chegou e falou para o profeta Muhammad alayhi salam, um homem, ele vai e batalha e ele morre na batalha, está batalhando e morre na batalha. Então a aparência disso que Shahid. Aí eles perguntaram para o profeta Muhammad alayhi salam, falaram para ele: esse homem veio e batalhou para dizerem que ele é corajoso, e ele morreu. E um homem veio e batalhou para não falarem que ele é uma pessoa covarde. Então ele, por causa da família dele, da tribo dele, ele foi lá e batalhou e tal. Quem são, pela causa de Allah, quem que é o mártir dentre eles? O profeta Muhammad sallam, ele foi claro, colocou uma regra para todas essas questões. Man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-ulya fahuwa fi sabilillah. Aquele que batalhou para que a palavra de Allah seja nobre, é esse que estará pela causa de Allah, que nós chamamos ele de shahid, de mártir. Tá, aí tem o hadith que vem: al-ghariq shahid, wal-mahdum shahid, wal-mabtun shahid. Aquele que cai uma casa em cima dele é um mártir, aquele que morre afogado é um mártir, aquele que morre com doença na barriga é mártir. Ele citou essas pessoas que são mártires. Queimado também, né? Queimado também é. Aí as pessoas falam: então toda pessoa que morre num acidente é mártir. Toda pessoa que morre afogada é mártir. Toda pessoa que morre com uma doença na barriga é mártir. A gente fala: bom, aparentemente mas vamos olhar para as suas ações. Se ele vive realmente na palavra de La ilaha illallah, coloque em prática a palavra La ilaha illallah, tá? Coloque em prática na vida dele. Vão ver as orações dele, vão ver o jejum dele, vão ver o zakat dele, vão ver o comportamento dele, vamos ver a aparência dele, vamos ver tal. Essa pessoa, ela vivia conforme La ilaha illallah. E ele morreu com um acidente, ele morreu no mar, ele morreu afogado, né, ou uma doença na barriga e tal. Aí você pode considerar essa pessoa, como o profeta Muhammad sallam disse, é um mártir. Qual a vantagem de ser mártir se ele está fazendo tudo certo? Nem precisa ser mártir para ir para o paraíso. Sim, mas ele não. Agora, Mas tem. a diferença entre um crente normal que morre e entre um mártir que morre, tá? O mártir é uma pessoa normal que praticam as mesmas ações, só que esse morreu como um mártir e esse morreu uma morte natural. Qual a diferença entre eles? Esse tem o seu privilégio dentro do túmulo, só que são seguidas as regras nele, no túmulo será questionado, ele ficará na espera, ele terá um privilégio, só que um privilégio limitado e tal. O mártir já não é questionado no túmulo, já ele vai direto para o paraíso. Então a vida dele não é limitada no túmulo, mas sim, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse que as almas, elas vivem no paraíso, no meio de a alma dele fica numa ave, como se fosse uma ave, e ela vai em todos os lugares do paraíso. Tasrahu fil Jannah. A diferença. Paraíso. Mas isso não é só depois. Não é depois do julgamento? Allah subhanahu wa ta'ala, ele coloca algumas pessoas no paraíso. O paraíso ele existe hoje. O inferno existe hoje. O paraíso, há pessoas, tipo os mártires, que o profeta Muhammad alayhi salam citou, e Allah subhanahu wa ta'ala citou no Corão. Elas estarão no paraíso, então ela está no paraíso. De que maneira? Allahu a'lam. Chega no dia do final, como é que ele vai ser julgado, como é que ele vai acontecer, se ele continuará lá ou não, se tal. Essa é uma coisa que seria al-ghaib. Al-ghaib quer dizer que
a crença no oculto. Agora, essa pessoa tem esse grande privilégio em relação a isso? Sim. Esse grande privilégio seria ele ter algo diferente das demais pessoas que morrem naturalmente, que são crentes em Allah subhanahu wa ta'ala. Ele é isento do julgamento? Ele é isento do questionamento dentro do seu túmulo. Tá. Do julgamento também no dia do final, Allah subhanahu wa ta'ala facilitará, porque ele terá grandes privilégios que Allah subhanahu wa ta'ala irá dar a ele no dia do final. Essa é a diferença entre a pessoa normal que morre e a pessoa que morre como mártir. E essas pessoas que não rezam, mas elas morreram no Marte, mas elas são muçulmanas que não são mas não seguidores. É o que nós falamos, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele falou para aquele homem: quem viver ou quem batalhar para que a palavra de Allah seja nobre, ele estará no caminho do martírio. E quem viver, porque a gente fala, qual que é mais fácil? É você morrer pela causa de Allah ou viver pela causa de Allah? Morrer pela causa de amor. Viver é mais difícil. Viver é mais Viver é difícil. Morrer é fácil. Eu vou lá morrer pela causa de Allah, morre e acabou. Agora, viver, você diariamente você está vivendo pela causa de Allah, colocando em prática a ordem de Allah. Aqui que está o grande privilégio também. Quem quer morrer? Hã? Quem quer morrer? Ninguém quer morrer, mas na hora que chega a morte, a pessoa está preparada. Entendeu? Porque a pessoa que coloca em prática as ordens de Allah e ele faz tudo certinho, ele está lá e ele se sente, fez com que o coração de vocês esteja cheio de paz, cheio de felicidade, cheio, por quê? Pelas práticas que Allah subhanahu wa ta'ala determinou na sua vida e você colocou em prática. Essa pessoa, se você falar para ele, você vai morrer, não vai ficar tremendo lá, ele fala, alhamdulillah, igual um beduíno falaram para ele, você irá morrer. Ele falou, e aí? Para onde irão me levar? Eles disseram, até Allah. Ele disse, qual o problema se todo bem vem de Allah? Né? E se a pessoa souber o hadith do profeta Muhammad alayhi salam, man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa. Aquele que amar de se encontrar com Allah, na hora da morte vai ver o lugar dele no paraíso, ele ama de se encontrar com Allah. Allah ama de se encontrar com ele. Por quê? Ele tem um grande privilégio. É porque quer se encontrar com Allah, porque ali que é a felicidade. Tem um hadith que também fala, na hora que o crente ele vê o anjo da morte, e a morte na sua frente, e aquilo que foi preparado para ele após a morte, se você der o mundo inteiro para ele, para voltar, ele falará, não, eu quero o quê? Como é que nós sabemos? O profeta Muhammad alayhi salam, os últimos momentos da vida dele, ele estava encostado na Aisha radiallahu anha. E a Aisha ela disse depois da morte do profeta Muhammad alayhi salam, que o profeta disse que o anjo ele veio para colocar a escolha para ele, se ele quer permanecer nessa vida ou ele quer a outra vida. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o que ele falava? Bal ar-rafiq al-a'la, bal ar-rafiq al-a'la. Não, eu quero a outra vida, não quero mais permanecer aqui. Bal ar-rafiq al-a'la. Ele levantava o dedo e dizia, bal ar-rafiq al-a'la, bal ar-rafiq al-a'la. Mas a companhia de Allah subhanahu wa ta'ala, eu quero a outra vida. O profeta Muhammad nos ensina que aquela vida é a vida real, que o crente, com certeza, ninguém deseja a morte. Ninguém. Se você fala para as pessoas que quer morrer, não, eu não quero morrer. Por quê? O profeta nos ensinou, não desejem a morte. Porque se você tiver boas ações, você aumentará seu degrau no paraíso. Então, se você viver a mais, você terá degraus a mais. Você irá colocar mais práticas pela frente. E desejar a morte não é bom. Não podemos desejar a morte. E se você estiver pecando em algumas questões, você pede o quê? Perdão a Allah. Então você tem uns dias para pedir perdão e tem esses dias para fazer o quê? Para se consertar e colocar mais práticas. Quanto mais você vive, porque o profeta Muhammad alayhi salam ele fala: "Khayrukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu."
Os melhores dentre vocês é aqueles que mais se prolongam a vida deles, com mais boas ações eles praticam. Quem tem 50 anos e fez as práticas de 50 anos, e uma pessoa que teve 90 anos e fez as mesmas práticas, mas em 90 anos, qual o privilégio que é maior? Com certeza, de 90, né? Então, por isso que a pessoa tem que sempre estar preparada, não desejar a morte, mas na hora que chegar, alhamdulillah, eu estou preparado, estamos aí para partir para uma vida melhor, né? E não recuar, não, é uma vida melhor, inshallah. Barakallahu fikum.